Se você quer começar a estudar para concurso público ou até mesmo para o exame da OAB, mas não sabe por onde começar, fica aqui que esse vídeo é para você. Mas se você já tem aí uma história, uma caminhada de estudo, também pode ficar por aqui, porque esse vídeo pode ser para você. Às vezes, o que eu vou falar nele pode te ajudar a ter um pouco mais de disciplina e até mesmo de constância nos seus estudos. O erro da maioria das pessoas que decidem estudar é começar pelo começo errado. Vocês sabem que eu gosto de trocar essas palavras, né? Começar pelo começo errado. Como assim, Gabriela? Querem começar estudando 8, 10 horas por dia, fazer todos os cursos preparatórios existentes no mundo, ficam desesperadas quando surge um colega e fala: Nossa, estou fazendo tal curso preparatório, é muito bom, que não sei o quê. Ou então chega uma outra pessoa que já foi aprovada e fala: Não, eu fiz tal curso. Aí a outra, eu também fiz tal curso. E aí a pessoa fica desesperada. E ao invés de olhar para o próprio umbigo, para a própria rotina, para a própria vida, não. Se desespera, se frustra e para no meio do caminho. Eis o problema. Eu até costumo dar um exemplo nas minhas sessões de mentoria, que é o antolho do cavalo, sabe? O cavalo olha para frente e não olha mais para o lado. Quando você decide estudar, você tem que pensar nisso. Você vai seguir o seu caminho até o final. Você não vai ficar olhando para o lado. E o que é ficar olhando para o lado? Fica flertando com outros materiais, fica olhando a vida do coleguinha que está estudando, quantas horas estuda, quantos não estuda. Você tem que olhar para a sua própria vida. Você tem que dar o seu melhor. Apenas isso. E aqui eu vou te passar 3 perguntas que podem te dar uma clareza de por onde você vai começar a estudar. Ao invés de ficar buscando fatores externos, primeiro de tudo você tem que olhar para você. E aí eu vou te fazer 3 perguntas. Se você tiver a possibilidade, pegue um papel e uma caneta para você anotá-las e responder daqui a pouco, quando você tiver um tempo. Não precisa responder agora não, porque são perguntas que demandam uma certa reflexão, tá? Estudar para concurso, eu vou dividir em 2 blocos. Estudar para concurso é de médio a longo prazo, tá? E mente para você quem fala que é de curtíssimo prazo. Curto prazo é só se você tiver muita sorte, tá? E se você for gênio. Mas não é a regra, tá? E não precisa ser gênio para passar em concurso público, a gente sabe disso. O segundo bloco é para o exame da OAB. É curto prazo. A diferença entre eles é o prazo, porque a OAB você tem 3 vezes no ano, entendeu? Você não tem concorrência, é você com você mesmo. Tá aqui um belo do exemplo quando você tem que olhar para a sua jornada e não para a do coleguinha. É só você e você mesmo. Tem 3 possibilidades no ano. Se você mantiver o estudo aí, uma hora passa. O problema é que as pessoas vão mal em uma prova, aí tiram férias, descansam, vão viajar entre uma prova e outra. Não, cara, mantém o ritmo. Você já não teve um ritmo na primeira prova? Então, mantém o ritmo. Entendeu? Que uma hora vai. Beleza. Ah, eu fico até nervosa, tá? Esse negócio de tirar férias no meio do estudo, é muito específico isso. Outra vez a gente grava um vídeo falando disso também, tá bom? Mas tem gente que tem a mania. Fez uma prova, tira uma semana de férias, um mês de férias. Pior que eu não posso julgar, porque eu era assim. Mas na época também me chamaram a atenção. E foi aí que fez a minha ficha cair, de que não existe isso, tá bom? De férias, descanso, entre uma prova e outra. O que existe é estudo estratégico e constante. Mas vamos voltar para o tema do vídeo aqui, que é por onde começar a estudar. Papel e caneta na mão para você anotar essas 3 perguntas, tá? Primeiro, você tem que saber quem é você. Quem é você na fila do pão? Ou seja, por que você quer isso? Por que você quer passar na OAB? Por que você quer passar no concurso público? Isso vai te dar uma noção de propósito. Se a gente não tiver propósito, eu confesso que eu tenho um pouco de ranço das palavras, tá? Porque eu acho ela muito complexa. Mas pode dar a palavra que você quiser. Se você não tem um propósito, se você não tem um porquê, o caminho não se sustenta. Eu posso até mudar isso por uma outra coisa que eu trago também
na minha mentoria? Ah, eu nem falei aqui ainda, né? Eu tenho uma mentoria especializada em organização e planejamento de estudo, tá bom? Se você tiver dificuldade com relação a isso, se sente muito inseguro na sua caminhada dos estudos e tal, vem comigo, entre em contato aqui no link que eu vou deixar na legenda e me dê a mão e a gente caminha junto. Se você tem dificuldade em organização, planejamento, ou está se sentindo inseguro, sabe, não tem aquela certeza de que está no caminho certo, estudando certo, entre em contato comigo aqui no link que eu vou deixar na legenda e a gente conversa, eu vejo no que eu posso te ajudar. Mas voltando aqui, quem é você? Para que você quer passar nessa prova? Por que você quer passar nesta prova? Se você não souber disso, o seu caminho não se sustenta, tá? Vou mudar a palavra, a tal da motivação que todo mundo fala, né? O que te leva a praticar a ação de estudar? É aqui que está o ponto. Responda essa pergunta. O que te leva a praticar a ação de estudar? Isso nada mais é do que a motivação. E pode ser qualquer coisa, tá? Isso é muito pessoal, é muito particular. Para mim pode ser um, para você pode ser outro, para o colega pode ser outro e assim por diante. Cada um tem o seu. Faça uma listinha de pelo menos 5 coisas que te motivam do porquê você quer passar nesta prova, tá? Fique com essa listinha em vista. Por quê? Na hora do cansaço, da insegurança, do desespero, do desânimo, a gente se esquece, principalmente das coisas boas. Quando a gente tem tudo visível, fica mais fácil de lembrar. Ah, eu tenho que continuar estudando porque eu quero estabilidade. Ah, eu quero continuar estudando porque eu quero dinheiro. Ah, então eu tenho que continuar estudando. Enfim, aí você anota aí o que faz sentido para você, tá bom? O segundo ponto que você precisa saber antes de começar efetivamente a estudar é como é a sua rotina hoje. Pegue um calendário ou escreva numa folha de sulfite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, os dias da semana, e anote tudo o que você faz de fixo. O horário que você trabalha, costuma ir na academia, alguma atividade que você faz, precisa cozinhar, mercado, e anote tudo, tá? Você precisa ter uma ideia, um panorama geral da sua rotina, para que daí então você analise onde o estudo vai se encaixar nela. Eu sei que a princípio você vai olhar e vai falar assim, nossa, Gabriela, não tem. Mas quando você coloca no papel, fica muito mais claro. E aí sim você consegue identificar os blocos de estudo. Lembre-se que a gente está começando. Então vai ser muito normal você achar ali 30 minutos, 40 minutos, uma hora e meia, tá bom? Como eu já falei no início, ninguém começa estudando 8, 10 horas por dia, porque não se sustenta. Começar até começa, mas não passa de 2 semanas. E aí entra na terceira pergunta. Quanto tempo você pode se dedicar agora para os seus estudos? Porque o que acontece, gente, eu sei que ouvindo assim, né, parece surreal. Mas quando você começa, você sai da inércia. Quando você sai da inércia, você começa a sentir mais segurança, sabe? É como se você iniciasse uma caminhada por um caminho desconhecido, só que conforme você vai caminhando, vai olhando a paisagem, esse caminho vai ficando conhecido para você. E aí você vai tendo mais segurança e vai caminhando mais rápido e às vezes arrisca aí até uma corrida, entendeu? Daqui a pouco quando você vê, você tá correndo no caminho. Essa metáfora é a mesma coisa do estudo. Então não tem problema que agora seja 40 minutos, 50 minutos, uma hora e meia. Por quê? Conforme você vai pegando o ritmo, né? E aí você vai buscando também algumas informações, vendo uns vídeos, né? Tem curso preparatório hoje que tem mentoria, coach. Você vai pegando essa maturidade que é caminhar o caminho, entendeu? É isso que você tem que se sentir seguro. Porque não adianta você querer estudar 3, 4, 5 horas, 10 horas por dia diretão, do nada, porque não vai se sustentar. A gente aqui está pensando em começar e terminar. Terminar com o quê? Com a aprovação. Então tem um caminho aí, entendeu? Só que não é uma maratona. O estudo, para você conseguir bem numa prova, você precisa de maturidade no estudo, você precisa de tempo no estudo. Afinal, você vai usar aquele conhecimento no seu dia a dia.
entendeu? Você precisa realmente saber a matéria. Eu sei que tem gente que não vê sentido no que estuda. Ai, vou estudar isso aqui para quê? Ai, é cobrado em prova coisa que eu nunca vou usar. Não interessa. Em algum momento da sua vida profissional você vai usar aquilo. Então, você precisa saber. Entendeu? Então, responda essas 3 perguntinhas, volte o vídeo se for necessário, tá? E comece o seu estudo efetivo respondendo a essas perguntas. E aí todo o resto vai se desenrolar e você vai pegando confiança ao caminhar e você vai pegando constância e disciplina e às vezes até gosto por aquilo, tá bom? Te espero no próximo vídeo e até mais.